Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é um daqueles dias em que manda quem pode e obedece quem tem juízo. O nosso plano não era a conclusão da carta aos Efésios. Eu até falei na nossa oração do CID que nós terminaríamos no capítulo 5, mas hoje pela manhã nós começaríamos hoje o estudo sobre o cristão e a política, mas o pastor Célio hoje falou comigo: eu quero que você termine Efésios. Então, eu disse que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Estou aqui para fazer isso. Efésios, no capítulo 6, nós vamos ler esse, que talvez seja um dos textos mais conhecidos dessa carta. A partir do verso 10, a gente vai ler o final da carta. E muito rapidamente eu vou lembrar você que está estudando conosco Efésios ou que está aqui pela primeira vez, algumas coisas importantes dessa carta. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo depois de, na sua segunda grande viagem missionária, ele ter ficado 3 anos na cidade de Éfeso. Éfeso era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor, tinha por volta de 130 mil habitantes, e lá na cidade de Éfeso ficava o templo da deusa Diana, que era considerada uma das 7 maravilhas daquele mundo. Era uma cidade muito idólatra, muito pagã, mas a Bíblia diz que o evangelho prosperava em Éfeso, e prosperava a ponto das pessoas irem para as praças públicas, queimando os seus livros de feitiço, por terem sido alcançadas pelo evangelho da graça. Essa é a carta mais eclesiológica que nós temos dentro do estudo da teologia. O que é isso? É a carta de doutrina da igreja. De modo que Paulo vai, então, depois que ele sai de Éfeso, ele vai para Jerusalém, onde é preso em Cesareia. Lá de Cesareia, ele apela para César, porque ele era cidadão romano. César, então, leva Paulo para Roma, e lá, da sua segunda prisão, ele escreve essa carta a Éfeso. Quem pastoreava essa igreja nessa ocasião era Timóteo, seu discípulo. E ele então está doutrinando a igreja, ele está lembrando a igreja sobre tudo aquilo que Deus queria que a igreja soubesse. Então, no capítulo 1, ele vai dizer que há uma obra, há uma bênção no Deus Pai. Qual é essa bênção? Ele te escolheu, ele te separou, ele te chamou. Depois a bênção no Filho. Qual é essa bênção? A bênção da justificação. O Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Depois ele vai dizer da obra do Espírito, que é o Espírito que convence, que acompanha, o carinho, o zelo, a presença, a amizade desse Espírito. No capítulo 2, Paulo vai dizer que há uma obra do pecado contra nós e como nós devemos nos comportar diante disso. Depois ele vai dizer que Deus operou uma obra por nós, que foi aquilo quando ele mandou o filho dele morrer no nosso lugar. Depois ele operou uma obra por nós, que é tudo aquilo que ele faz para nos salvar, e ele opera uma obra através de nós, que são as missões e aquilo que a gente precisa fazer para o reino de Deus. No capítulo 3, Paulo vai fazer uma viagem sobre a importância de que esse povo, que antes era gentio, pagão, mas agora é povo de Deus, ande em unidade. Então ele vai dizer que há uma só fé, há um só Senhor, há um só batismo, e que o motivo pelo qual a igreja anda unida é justamente porque ela é selada por um só Espírito. No capítulo 4, ele começa a aplicação da carta. Eu disse a vocês que uma das coisas mais típicas do apóstolo Paulo é que ele não era só um grande teólogo, ele era também um grande praticante da palavra. Como na maioria das suas cartas, Paulo apresenta a doutrina e depois ele apresenta a aplicação. E aqui na carta de Efésios ele faz algo parecido. Nos capítulos 1 ao 3, ele vai doutrinando a igreja, e dos capítulos 4, 5 e 6, ele aplica a doutrina. Então no capítulo 4 ele vai falar das características do crente. É um capítulo difícil, pesado, onde ele vai falar que não cabe agora na vida cristã a maledicência, a mentira, a amargura, e ele vai construindo uma lista de pecados, e depois vai dizer o que deve substituir isso na minha e na sua vida. O capítulo 5, eu preguei no domingo, onde a gente falou da maior oração da história, daquilo que acontece por meio da obra do Espírito em nós, e um chamado do apóstolo Paulo a sermos imitadores de Deus. Ele chama você e eu a entendendo como um filho imita o pai, como você e eu, que agora somos filhos de Deus, devemos imitá-lo. Aí a gente faz um corte aqui, porque nós não vamos expor o resto do capítulo 5, que é mais necessariamente onde Paulo vai falar da família. Ele organiza o contexto da família. Maridos, amai, mulheres, sejam submissas, filhos,
obedeça ao pai e mãe, e pai e mãe não provoca o filho a ira. Depois ele vai falar de servo e senhor. A tônica paulina aqui não é que ele muda o raciocínio, é que ele continua dentro do mesmo ideal de que a obediência na vida do crente, ela deve operar em todas as esferas, chegando na família, chegando nas relações senhores e servos. Agora aqui, a partir do verso 10 do capítulo 6, a gente já tem esse encerramento da carta. Paulo já falou dos cristãos, dos filhos e pais, ele já falou dos servos e senhores, mas aqui no capítulo 10, ele faz como se fosse um grande finale, porque ele vai falar da armadura de Deus. A ideia de Paulo aqui era justamente lembrar esse povo de Éfeso que a batalha era constante, que esse povo que antes adorava a deusa Diana, tinha prática nos cultos pagãos e que agora pertence a Cristo, para permanecer na igreja, tem que observar algumas coisas, e é o que ele passa a falar a partir de agora. Então, Efésios 6, a partir do verso 10, diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel, ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou lhe enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te adoramos. Pai, bendizemos o teu nome nessa noite, reconhecendo, Pai, a grandeza, a santidade, tudo aquilo que há no Senhor, que nos aproxima, que nos atrai, que nos faz nos render, que nos faz depender. Pai, obrigada por ter nos escolhido, nos chamado pelo nome, obrigada pela segurança de te pertencer. Nós somos gratos, Senhor, por tudo. E nessa hora, Deus, que nós abrimos a tua palavra santa, a minha oração é que o teu Espírito, que também é santo, possa continuar falando conosco. Fala com a tua igreja, Senhor. Se revela a nós, trazendo direção, exortação, chamando a nossa atenção para aquilo que de fato é importante, nos encorajando, nos curando, nos libertando, de acordo com a necessidade de cada um que o Senhor mesmo trouxe aqui na noite de hoje. Quanto a mim, Deus, mais uma vez confesso a completa dependência que tenho do Senhor para ministrar a tua palavra. Que somente a tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala com o teu povo, Senhor. É o nosso clamor no nome de Jesus o Cristo. Amém. Você conhece a história e sabe que houve uma rebelião no céu. E nessa rebelião, Lúcifer e os seus anjos, esses seres espirituais, foram expulsos do céu. E queridos, seres espirituais não dormem. Já disse alguém que o grande problema de ter medo de espírito é que ele não morre com tiro e pode atravessar a parede. Então não tem como você esconder disso. Por mais habilitado que você seja, por mais preparado por meio de arma, ou por mais escondido que você possa estar, esses seres espirituais, além de não dormirem, atravessam esses lugares, não tiram férias, não descansam. E lá no Éden,
Um desses seres levou os nossos primeiros pais a caírem. A partir dali, o homem morre espiritualmente. O homem natural agora está sob o domínio de Satanás, na potestade de Satanás, diz Atos 26, 18. Na casa de Satanás, diz Lucas 11, 20. No reino das trevas, diz Colossenses 1, 13. Fazendo a vontade de Satanás, diz Efésios capítulo 2. E esse inimigo terrível, ele luta constantemente para derrubar aqueles que nasceram de Deus e são filhos de Deus. Escute, aqueles que ainda não nasceram de novo são chamados aqui por Paulo de filhos do maligno, onde você e eu antes andávamos. Paulo sempre relembra o povo de Éfeso nisso. Ele diz, olha, vocês não poderiam pertencer a esse povo. Vocês nem do arraial de Israel são, vocês nem judeus são, mas o Senhor, por meio do sacrifício do seu filho Jesus, ele te enxerta agora nessa família. E você, como filho adotivo, tem direito a isso. Mas o que é importante que você e eu entendamos aqui de entrada nesse capítulo 6, verso 10, de que nós estamos em guerra e que não há ninguém neutro nessa guerra. A guerra travada no mundo espiritual, ela não permite neutralidade, não tem tempo de trégua, não existe acordo de paz, e só existem duas categorias: aqueles que estão alistados no exército de Deus e aqueles que pertencem ao exército de Satanás. É isso que Paulo começa a falar aqui. E a partir do verso 11, depois de nos lembrar de toda essa guerra, logo no verso 10 ele fala, quanto ao mais, irmãos, ou seja, finalizando meu raciocínio, sejam revestidos ou fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E a partir do verso 11 até o verso 13, ele começa a contar quem é o inimigo, contra quem a gente luta, que características esse inimigo tem, quem é esse inimigo contra o qual nós lutamos nessa batalha. Olha aí para o verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Paulo vai traçar algumas características desse inimigo, que eu quero que você olhe comigo a partir de agora. Primeiro, ele vai dizer que esse inimigo é invisível. Esse inimigo, querido, ele te espreita 24 horas por dia. Sabe qual é a notícia que você não pode perder de vista? Ele não conhece só você. Ele conhece a sua parentela, ele conhece os seus antepassados, ele sabe as fraquezas dos seus avós, ele sabe o dilema dos seus pais, ele conhece os seus tataravós, ele é como um leão que ruge ao nosso derredor, ele vive a rodear a terra e a passear por ela, é ele mesmo quem disse isso, lá quando o próprio Deus pergunta para ele, Satanás, de onde vens? E ele responde, rodear a terra e passear por ela. O que eu quero que você entenda é que ele escuta cada palavra que você fala, vê cada atitude que você toma, acompanha cada ato que você pratica escondido, porque ele é um inimigo espiritual. Ele não é carnal. E é por isso que você e eu não temos como guerrear contra ele com armas carnais. Ele não pode ser destruído com bomba atômica e ele age de forma inesperada. Paulo vai dizer, esse inimigo é invisível. Mas não é só isso não. Paulo continua falando que esse inimigo é maligno. Um dos nomes dele está aqui, ó, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Mas a Bíblia chama ele de outros nomes. A Bíblia chama ele aqui de diabo, mas fala que ele é Satanás, chama de assassino, de ladrão, de mentiroso, de destruidor, de tentador, maligno, serpente, dragão. E o intento dele não é outro senão matar, roubar e destruir. Ele sabe que ele já está sentenciado à perdição eterna e ele quer levar consigo homens e mulheres. Charles Haddon Spurgeon fala que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. A ideia de Spurgeon é que Satanás só vai até onde Deus permite que ele vá. Tem hora que Deus puxa e não há nenhuma chance dele ir além. Porém, a Bíblia também, e Paulo falando ao povo de Éfeso, que era um povo que conhecia o mundo espiritual por causa do paganismo, está falando que você precisa conhecer esse inimigo. Diz a lei das forças armadas que ninguém vence um inimigo que não conhece. Esses dias eu lia um fragmento do livro do Bernardinho, que foi um dos maiores técnicos da seleção de vôlei da história. E nesse livro ele dizia que ele investia infinitamente mais tempo assistindo os jogos dos adversários do que treinando a sua própria equipe. Essa também é a tática, a técnica preferida do técnico do Palmeiras, um dos maiores da história. Como é que ele chama? Abel. Ele também disse isso. Ele falou, olha,
o maior tempo que eu gasto é estudando a estratégia do adversário. O que eu quero que você entenda? Para ser um vencedor na batalha espiritual, primeiro eu preciso conhecer quem é esse inimigo. E é por isso que Paulo vai falando dele aqui. Ele é invisível, ele é maligno. Paulo também fala que ele é astuto. Ele não é tolinho, ele age de forma dissimulada, como uma serpente, ele se disfarça, ele transfigura em anjo de luz. Os ministros dele parecem ser ministros de justiça, ele usa uma voz mansa, ele tem muitas máscaras, ele tenta enganar as pessoas levando a duvidar da palavra, ele exalta o homem, ele faz com que o homem se ache, ele imputa no seu coração o orgulho, ele age assustadoramente como um leão, ele ruge para assustar. O dia mau, o dia de duras provas, nos momentos críticos da vida, quando o diabo e seus subordinados nos assaltam com veemência, ele ameaça, ele intimida, ele quer destruir, ele ataca com fúria. Ele é astuto. Nós não podemos menosprezar a astúcia do diabo. A forma como ele age em cada geração, a forma especializada como ele faz a leitura da nossa geração. Nós, por exemplo, que vivemos na pós-modernidade, eu já falei isso para vocês algumas vezes aqui. A pós-modernidade tem 3 características que insultam aquilo que o evangelho traz e, sem sombra de dúvidas, está sobre a ação do diabo. A pós-modernidade é plural. Nós vivemos numa geração com ausência completa de absolutos. Satanás utiliza dessa astúcia. Tudo na nossa geração depende do ponto de vista. Não é assim que eu acho, não é assim que eu penso, não é assim que eu idealizo. E isso é uma das coisas que mais insurgem contra o evangelho, porque o nosso Deus é um Deus de absolutos. Ele é um Deus de princípios. Então, numa geração plural, nós servimos um Deus de absolutos. A nossa geração também é individualizada. A ideia antropocêntrica de colocar tudo girando em torno do homem. Então, é por isso que tem gente que fala, não gostei do culto hoje, como se o culto fosse para você. Não é não, meu irmão. O culto é para o Senhor. Ele é cristocêntrico. Mas a individualização fez com que o homem se achasse. E aí tudo é sobre mim. É o meu jeito, é o que eu quero, é o que eu gosto, é o que eu sei. Não há lugar melhor para Satanás trabalhar do que nesse lugar cheio de ego. Terceira característica da pós-modernidade que você e eu não podemos esquecer é que ela é secularizada. O que é isso, querido? É a ideia de um Deus restrito só no recinto sagrado. Então é assim, eu venho no culto, eu adoro a Deus, eu amo o Senhor, eu choro, eu até falo em línguas. Mas quando eu saio porta fora, eu vivo do jeito que eu quiser. Tá tudo bem postar um dia adorando e no dia seguinte tomando cerveja. Tá tudo certo. Querido, isso é secularismo. Isso é secularização. Isso é o avesso da exclusividade que Deus requer de mim, de você. O que eu estou dizendo é que a gente tem que estar antenado com a astúcia do diabo em cada tempo. Porque em cada geração ele trabalha de uma forma. Essa é a forma como ele está trabalhando na nossa. Mas ele não é só isso, não. Paulo ainda vai dizer aqui que ele é um inimigo persistente. Olha aí o verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. O que Paulo está dizendo é que a gente precisa vencer tudo. Querido, vencer tudo é só no dia da nossa morte. É por isso que esse inimigo é persistente. Ele não desiste. Se você se lembra que ele não desistiu de Jesus no deserto. Depois de ter pedido para ele transformar a pedra em pão, depois de ter mandado ele se jogar lá de cima, depois de tudo, de Jesus tê-lo vencido com a palavra, o texto vai dizer que ele se ausenta da presença de Jesus, esperando o momento oportuno para tentá-lo de novo. Ele foi persistente até com Cristo, não se engane. Ele é persistente com você. O diabo e as suas hostes não esgarilham as suas armas. Eles, ao serem derrotados, eles voltam com novas estratégias. Foi assim com Cristo, onde ele foi tentado. Depois Elias, foi com Elias, depois de uma grande vitória. Foi com Sansão, subjugado pelos filisteus, depois de vencê-los. Foi com Davi, depois que ele venceu os exércitos, mas caiu na teia da luxúria. Foi com Pedro, quando ele cai na armadilha da autoconfiança. Satanás é persistente. Ele não existe. Mas ele continua falando a característica desse inimigo. E no verso 12 ele vai dizer que ele é um inimigo poderoso, ele é numeroso. Olha aí o verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Sabe, meu irmão, o diabo e os seus anjos tentando, roubando e matando pessoas em todo o mundo são numerosos, de modo que você e eu não temos como vencê-los com armas próprias. Se nós não utilizarmos as armas corretas, nós não temos como vencê-lo. E a última característica
que Paulo traz aqui e que você e eu precisamos ter em mente ao avaliar o nosso inimigo é que ele é um oportunista. Olha o verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Se a gente volta para o verso 11, olha lá. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é só um pedaço dela, porque esse inimigo é oportunista. Quando o crente deixa usar toda a armadura de Deus, ele encontra uma brecha. E onde Satanás encontra uma brecha, meu irmão, ele faz um estrago. Se você volta no capítulo 4, verso 26, você vai ver isso. A gente não tem como ter vitória nessa guerra se não usarmos todas as peças da armadura. A gente não pode permitir que o inimigo nos encontre indefesos. O pregador McLaren diz que o diabo e suas hostes buscam uma estratégia para nos atacar de súbito, sem nenhum aviso, sem nenhum sinal de tempestade. Ele está no sorrateiro. Ele está naquilo que às vezes nós não estamos percebendo. Então, esses primeiros versículos, Paulo apresenta ao povo de Éfeso, à igreja de Éfeso. Não se esqueça, essa é uma carta dirigida à igreja, para fortalecer a igreja, para direcionar a igreja. E aqui ele está dizendo, existe uma guerra, nessa batalha você luta contra um inimigo invisível, maligno, astuto, persistente, numeroso e oportunista. Mas como tudo em Paulo é altamente pedagógico, logo em seguida ele vai contar quais os equipamentos você e eu precisamos para essa batalha. Se ele só falasse do inimigo e virasse as costas, a gente ficar, e agora? Mas a partir do verso 14 até o 17, ele vai falar quais são os equipamentos que a igreja, não se esqueça, meu irmão, você como igreja, corpo, parte, precisa tomar toda a armadura, e nós, como igreja, reino, precisamos tomar toda a armadura. E aí, ele começa logo no verso 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A primeira parte da armadura, meu irmão, é o cinturão da verdade. João 8,44 diz que Satanás é o pai da mentira. Ele é o maior dos mentirosos. Mas o crente, cuja vida é controlada pela verdade, pode vencê-lo. Porque uma hora a máscara da mentira cai. O cinturão é a parte da armadura que segurava todas as outras partes dela juntas. O cinturão é o lugar onde o escudo é apoiado, onde a espada é colocada, onde tudo é sustentado por meio dele. O que eu quero que você entenda é que a verdade é a força integrante na vida de um crente vitorioso. Paulo já tinha falado disso antes em Éfeso. É incompatível com alguém que se diz cristão viver uma vida de mentira. Não cabe mentira na vida do crente. O crente não pode ser aquela pessoa que alguém alguma vez acha que tem que mentir. Já viu alguém falar isso? Ai, pastor, é porque eu tive que mentir. Paulo está dizendo, para resistir o diabo, meu irmão, que é o pai da mentira, a primeira parte, a mais importante, a que sustenta todas as outras, é o cinturão da verdade. É o cinturão que segurava a espada. A não ser que você e eu pratiquemos a verdade, a gente não pode usar a palavra da verdade. Você entende isso? A não ser que a minha e a sua vida seja circulada de verdade, não há sustento na palavra para usá-la como arma. Não há. Ei, querido, a sua vida é uma vida de verdade. E ainda no verso 14, Paulo vai dizer, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Essa peça da armadura era feita de metal e ela cobria o guerreiro do pescoço ao peito. Era uma couraça, era uma proteção. Por quê que ela cobria do pescoço ao peito? Para proteger os órgãos vitais. Ainda hoje, um colete à prova de balas, ele é colocado aqui, no peito do policial, porque aqui está coração, está pulmão, está rim, está todo esse negócio que se for atingido, meu irmão, #partiu eternidade. Então, desde essa época aqui, já era assim, a armadura era uma peça feita de metal, ela cobria o guerreiro, protegia os órgãos vitais, mas era um símbolo. Símbolo do quê? Da justiça que o crente tem em Cristo. Assim como o caráter justo que o crente tem e deve ser exercido na sua vida, a couraça representa uma vida devota, uma vida santa. Um crente que tem couraça da justiça no peito é um crente que anda protegido pela vida de santidade que leva. Você entende isso, querido? A minha e a sua vida precisa estar revestida dessa couraça, porque ela revela o processo de santificação que nós estamos nele. Satanás é acusador, o maior deles.
E ele tem dardos inflamados que tem como destino a nossa mente. Se você e eu não estivermos com a couraça da justiça, que protege aquilo que é vital, porque nos lembra que apesar de nós ainda não termos sido libertos da presença do pecado, nós somos libertos do poder dele, por ocasião da justificação de Cristo lá na cruz do Calvário. Você e eu podemos nos lembrar por meio dessa couraça que nós vivemos num processo de santificação, que nós sabemos em quem temos crido e que nós caminhamos em direção a ele. Mas Paulo vai continuar no verso 15, olha aí. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Paulo vai começar a falar aqui agora de uma parte muito importante da armadura, que é esse calçado do evangelho. Os soldados romanos, meu irmão, eles usavam uma sandália com cravo na sola. E esses cravos que tinha na sola, eles serviam para dar segurança, mas também para dar agilidade na caminhada, porque aquele povo andava em lugares escarpados. Então, a ideia de Paulo aqui é que depois que eu estou vestida com um cinturão que sustenta tudo, porque eu vivo uma vida de verdade, depois que eu protejo aquilo que é vital em mim com a couraça da justiça, que me lembra que fui santificado e que devo andar em santificação rumo a Cristo, eu calço os meus pés. Sabe por quê? Porque se você e eu queremos ficar firmes na luta e de pé nela, a gente tem que estar calçado com outra coisa, senão o evangelho. Como nós temos visto na nossa geração crentes frágeis, justamente por não conseguirem ficar de pé, porque falta a eles evangelho, falta a eles conhecimento da Escritura, não falta a eles sinceridade, mas sem o evangelho, querido, vai te faltar poder. Sem o meu pé ancorado nesse evangelho, para me sustentar de pé, eu sou conduzido por aquilo que o próprio Paulo falou aos Efésios, por qualquer vento de doutrina. Ei, meu irmão, crente tem que ter pé veloz. Crente tem que conseguir andar com agilidade. Por quê? Para anunciar o evangelho da paz aos perdidos. Isaías 52:7 fala isso. E aí, o diabo está sempre em guerra declarada contra nós para destruir os homens, mas você e eu que somos embaixadores do evangelho da paz, como Paulo falou lá em 2 Coríntios capítulo 5, e temos os nossos pés, ou seja, naquilo que nos sustenta, naquilo que nos dá agilidade, o conhecimento do evangelho. Ei, meu irmão, você tem que ler Bíblia. Você precisa saber em quem você tem crido. Você precisa compreender que o evangelho não é um convite ao emocionalismo e nem a experiências. Ai, porque eu fui no culto, eu tive uma experiência. Não, esse não é o objetivo do evangelho. A armadura que você e eu precisamos estar diariamente, dioturnamente vestidos para vencer Satanás, ela está calçada, firme, e ela me sustenta em pé por causa do conhecimento do evangelho. Mas Paulo continua falando dessa armadura. Olha o verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A quarta parte da armadura é o escudo da fé. O escudo do soldado romano media 1,60 m por 70 centímetros. Era um escudo grande. Ou seja, esse escudo era capaz de proteger todo o corpo do soldado. 1,60 m, mais ou menos aqui em mim, ó. E aí ele protegia todo o corpo, porque ele tinha 70 de largura. Ele era feito de madeira e ele era coberto com couros curtido. E sabe o que acontecia? Quando os soldados se colocavam lado a lado, cada um embraçando o seu próprio escudo, eles faziam como que uma barreira contra o inimigo. Um do lado do outro, cada um com seu escudão, e eles emparelhados formavam uma parede contra o adversário. E uma das armas mais terríveis eram os dardos inflamados, porque esses dardos eles não só feriam, mas eles incendiavam. Quando o exército do inimigo atacava o exército romano e lançava esses dardos inflamados, se não tivesse embraçado com o escudo, meu irmão, esse dardo não só machucava o soldado, mas incendiava o seu corpo. O que Paulo está dizendo aqui é que se você não embraçar o escudo da fé, os dardos inflamados do diabo, inflamado, uma ferida que inflama, é um negócio que momentaneamente sai do controle. Esses dardos inflamados têm como destino a sua mente. Não se esqueça, Satanás conhece seu passado. Ele poderia ser o autor daquele filme Eu Sei o que Você Fez no Verão Passado, porque ele sabe mesmo. No passado, no retrasado, no passado. E ele utiliza daquilo que ele conhece, da sua história, da sua fraqueza,
para insurgir contra a sua mente dardos inflamados. E Paulo está dizendo, é por isso que você precisa estar protegido com a fé. É por isso que o escudo da fé é aquilo que te garante. E é por isso que a fé sozinha dificilmente vai prevalecer. Fé, querido, é alimentada na igreja. Você pode dizer amém? O lugar onde nós ficamos emparelhados um ao lado do outro para montar um paredão de proteção, onde a fé é trazida, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, e a palavra pregada no seio da igreja, onde a minha fé é fortalecida, onde eu ganho força para lutar contra dardo inflamado, é a igreja do Senhor. Não tenta andar em fé sozinho não, que vai dar ruim, meu irmão. A Bíblia fala que a brasa fora do braseiro esfria. O autor de Hebreus vai dizer, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. O diabo, ele é especialista e ele lança dardos inflamados no nosso coração. O que é isso, pastora Sara? É mentira, é blasfêmia, é pensamento de vingança, é dúvida, é desejo ardente de pecar. Na aljava do diabo existe toda espécie de dardo que você possa pensar. E a única alternativa que a gente tem contra ele é embraçar o escudo da fé. Como anda seu escudo, meu irmão? Paulo vai continuando, olha o verso 17. Tomai também o capacete da salvação. Satanás sabe, e eu já disse isso a vocês aqui, quando você tem um encontro com Cristo, uma obra imediata acontece no âmbito do Espírito, tudo se faz novo. O Espírito é o lugar onde Deus mora. O Espírito é o lugar onde os nossos dons são recebidos. O Espírito é o lugar onde a gente ouve a voz de Deus e onde a nossa fé é fortalecida. Porém, lá em 1 Pedro diz que há uma milícia do verbo militar, confronto, luta, embate pela nossa alma. Alma, meu irmão, é a mesma coisa de mente. É o lugar onde as nossas emoções habitam. É o lugar onde toda a nossa história emocional está registrada. E Satanás, que conhece essa história, usa-a de forma intencional contra a nossa mente. A única forma de vencer? Colocar o capacete da salvação. A forma como nós podemos proteger a mente, e não se esqueça, foi usando a mente que Satanás derrotou Eva. Foi indo contra a mente dela. Essa peça da armadura fala de uma mente controlada por Deus. Infelizmente, meu irmão, a gente vive uma geração em que muitos crentes não dão valor à mente. Mente também fala de razão, fala de conhecimento. Fala do Deus que se revela para mim, se fazer conhecido a partir da minha iniciativa de também conhecê-lo. Tudo isso acontece na mente. Quando Deus controla a nossa mente, Satanás não tem como te levar a fracassar. O crente que estuda a Bíblia e está firmado na palavra de Deus, não cede a todo vento de doutrina de forma fácil, não é conduzido por um melhor método e não busca nada além do que aquilo que a Bíblia diz. Há capacete de salvação na sua mente, meu irmão. Sexta parte da armadura, e Paulo vai finalizando aqui, olha o verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada, você sabe, é arma de ataque. Espada é aquilo que fica preso no cinturão, e essa espada, ou seja, aquilo que nós usamos para atacar, é a palavra de Deus. Aquilo que a gente usa para vencer os ataques do diabo e triunfar sobre eles é a palavra de Deus. É com a palavra que a gente saqueia o reino das trevas. É com a palavra que a gente vai à casa do valente. É pela palavra que o cativo é liberto. A palavra é poderosa, meu irmão. Ela é viva, ela é eficaz. E aí, o que você e eu precisamos entender é que se não há palavra na sua mente, não há fogo no seu coração, não há arma na sua mão. Você não tem como atacar, apesar de ser constantemente atacado. Jesus não deu esse exemplo. Ele não ficou lutando com Satanás, discutindo com ele. Ele usou a palavra. Ele lança a espada. Ele lança a espada. Transforma a pedra em pão. Jesus falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás falou, por que você não pula daqui para cima? Não está escrito aos teus anjos dará ordem ao teu respeito? Não esquece não, meu irmão. Satanás conhece a Bíblia, tá? Ao que Jesus falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que eu quero que você entenda? Um baixo conhecimento da palavra significa uma espada curta. Espada curta não fere, que dirá mata adversário. Quanto mais da palavra eu conheço, quanto mais dela eu entendo, quanto mais ela faz parte da minha vida, está intrínseca no meu coração e está revelada nos meus lábios, maior a minha arma de ataque.
A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Tem vezes que a gente lê esse versículo e pensa que a igreja que é uma coitadinha, que está sempre atacada pelo diabo. Não é esse o contexto do versículo. O contexto do versículo é o avesso. É a igreja quem ataca o inferno. Mas, meu irmão, uma igreja sem espada não ataca ninguém. Você utiliza a espada, meu irmão. A palavra de Deus é algo que você busca meditar nela de dia e de noite. Paulo vai caminhando para o final do seu raciocínio, mas agora, depois de falar do conhecimento do inimigo, depois de falar das partes da armadura, agora ele vai falar da energia com a qual a gente deve lutar essa guerra. Olha o verso 18 aí. Com toda oração e súplica, orando de vez em quando, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para mim que seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com intrepidez, para fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Sabe o que Paulo está ensinando aqui? Que a energia com a qual a gente luta a guerra é a oração. Meu irmão, é por meio da oração que você e eu somos capacitados a usar a armadura, a brandir a espada do Espírito. É por meio da palavra de Deus que a gente é dirigido aos homens. E essa palavra é deveras poderosa, especialmente quando ela acha uma íntima relação com a palavra dos homens dirigida a Deus. Você entendeu isso? Quando você lê a Bíblia, Deus dirige a palavra dele a você. Quando você ora, você dirige a sua palavra a ele. A oração é aquilo que me fortalece. A oração é aquilo que nos gera dependência. A oração é aquilo que reconhece que a gente não tem como lutar com as nossas próprias forças, com o nosso próprio poder. E aí, Paulo vai responder: como eu oro? Em que tempo? Em todo tempo. Olha o verso 18 aí. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Isso significa que o crente precisa estar em constante comunhão com Deus. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Sabe quando alguém vem orar, ou você vai começar uma oração e fala: Senhor, nós entramos na tua presença. Eu fico pensando que Deus lá, ouvindo isso, pensa: que hora que você saiu, querida? Ninguém sai da minha presença, não. É por isso que você não precisa entrar de novo. Salmo 139 diz: se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha tenda no mais profundo abismo, ainda lá me haverá de ver o Senhor. Ninguém escapa de Deus, ninguém sai da presença dEle, ninguém escapa do olhar dEle. A ideia da oração sem cessar é essa oração em que eu atraio a presença de Deus o tempo todo. A gente tem que orar o tempo todo, porque a gente está exposto ao ataque do inimigo o tempo todo. Depois Paulo vai dizer da segunda característica dessa oração, da natureza dela. Quando ele fala com toda oração, querido, isso aqui é mais do que um tipo de oração. Isso aqui é uma súplica, é uma intercessão, é ações de graça. A ideia de Paulo é que o crente que ora apenas pedindo coisas a Deus, perdeu o real significado da oração. Porque a oração genuína é a de intercessão. A oração genuína é a de ações de graças. A oração genuína é a da súplica. Essa com toda a oração é aquilo que me gera a intimidade com Deus, o deleite que eu tenho muito mais no abençoador do que na bênção, muito mais no provedor do que na provisão. É com toda a oração. E ele vai terminar dizendo: com toda a oração, orando em todo tempo no Espírito. O que Paulo está dizendo aqui, ele depois reforçou lá em Romanos 8, 26, 27. O que ele está dizendo aqui é que essa oração precisa ser motivada e assistida pelo Espírito. Veja, isso aqui não é sobre orar no monte, não é sobre orar em línguas, mas é sobre orar no Espírito. Você entende isso? Existe uma diferença entre a oração que eu sou o agente, porque é o Espírito quem assiste você e eu nas nossas fraquezas, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Se você não chama a presença do Espírito para interceder por você e com você, sua oração não é no Espírito. Veja que esse Espírito aqui é o Espírito com letra maiúscula, porque se refere à terceira pessoa da Trindade. O Espírito é como um fogo que faz o incenso da oração subir, como aroma suave diante de Deus.
o que eu quero que você entenda é que é possível, às vezes, orar de forma fervente, mas está na carne. Outra coisa que é típica da nossa geração é assim, ó, eu vou ali naquele lugar porque lá tem um pastor que faz uma oração forte. Ô querido, a oração orada não é forte não. Forte é o Deus que responde orações. A oração é forte porque quem a responde é forte. Quando eu oro no Espírito, a oração é forte. A nossa oração precisa ser no Espírito. E Paulo conclui o verso 18, dizendo, orando em todo o tempo, e para isto, vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A ideia de Paulo aqui é como se a gente tivesse que orar de olhos abertos. Ontem no treinamento do CID, a gente começou a treinar a intercessão, e uma das coisas que a gente bateu na tecla aqui, é de como o intercessor tem que olhar de olho aberto, orar de olho aberto, orar vigilante. Essa oração que você descansa, meu irmão, com o olho fechadinho, é uma oração que você faz lá no seu secreto, porque a oração exige vigilância. A Bíblia toda atrela oração e vigilância. Eu preciso vigiar e orar. É as duas coisas juntas. É as duas coisas acontecendo o tempo todo. Quem ora e vigia vence o mundo. Marcos 13 fala isso. Quem ora e vigia vence a carne. Marcos 14, 38 fala isso. Quem ora e vigia vence o diabo. Efésios 6, 18 fala isso. Porque Pedro dormiu e nem orou, nem vigiou. Ele foi derrotado no Getsemane. Ele negou Jesus 3 vezes. A oração vem junto com a vigilância. E a última característica dessa oração é que ela é perseverante, ainda no verso 8, vigiando com toda perseverança. A igreja primitiva orou com perseverança. Lá em Atos 1:14, 2:42 e 6:4 fala isso. A gente precisa orar da mesma forma. Ontem o Célio e eu, à noite, andávamos por algumas páginas políticas, vendo um pouco do retrato da política na nossa nação, nessa prévia das eleições, e tinha um pastor muito raivoso respondendo a um candidato, e ele estava muito bravo. E aí a gente foi ler alguns dos comentários, e um pastor postou um comentário que me chamou a atenção. Ele escreveu lá assim, ó, engraçado. Nós vimos o Brasil parar para eleger um homem chamado de Mito. E a igreja orou como nunca orou por um avivamento, como orou para que esse aspecto acontecesse. E ainda assim, Deus disse não. E aquele pastor foi elencando momentos em que a igreja nunca orou por coisas que ela deveria de forma obrigatória orar, e ela interfere de forma direta naquilo que não deveria interferir, justamente por não orar. Quem ora, mas não vigia, querido, está sempre oscilando o urgente e o importante. Confunde as duas coisas. Perde a clareza do que é de fato importante e coloca as coisas urgentes no lugar. Paulo termina dizendo que essa oração, ela tem um alcance. E esse alcance vai por todo lugar. Olha o verso 20. Pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. O que Paulo está dizendo é, enquanto eu oro por vocês aí, igreja de Éfeso, vocês oram por mim aqui. Porque a ideia é que a igreja de Cristo, eu não estou falando da igreja de instituição, muito menos da igreja de denominação. Eu estou falando da igreja de Cristo. Ela é um exército. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros. Quando o soldado cai, a gente se torna mais vulnerável. A gente precisa chamar uns aos outros, orando uns pelos outros. E é por isso que nenhum soldado pode entrar num combate orando por si só, mas também pelos outros, pelos seus companheiros. Paulo aqui, de forma humilde, pede oração por ele mesmo. Não para que ele se livre da prisão. A gente não vê Paulo aqui falando, olha, porque eu estou na prisão, está ruim, viu? Está sofrido. Eu estou recebendo 20 chibatadas por dia, eu estou açoitado, minha carne está doída. Não é por esse motivo que Paulo pede oração. Ele pede para que o povo ore, para que ele se torne mais eficaz na proclamação do Evangelho. Ora por mim, para que eu seja ousado em falar, como me cumpre fazê-lo. Sabe, meu irmão, Paulo estava preso, açoitado, de forma injusta aprisionado. E aqui,
ele pede oração dos santos, porque a oração tem alcance que quebra cadeias. Você pode dizer amém? A oração quebra cadeias. A oração transforma histórias. A oração muda realidades. A oração faz com que você e eu alcancemos lugares nunca antes alcançados. Porque a oração faz aquilo que só ela pode fazer. Ela une a impotência humana com a onipotência de Deus. A oração une a fraqueza humana com o poder soberano de Deus. E Paulo encerra essa carta tão preciosa e tão bendita, nos encorajando a lutar essa batalha, nos lembrando que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, querido. Olha o verso 21 aí. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais ao nosso respeito e ele console o vosso coração. O que Paulo está dizendo é, o povo de Éfeso, eu não estou sozinho aqui na prisão de Roma, e vocês não estão sozinhos aí onde vocês estão. Existem outros soldados, outros crentes, mais pessoas. Paulo encoraja Éfeso. Tíquico foi um grande encorajamento para Paulo, e agora Paulo envia Tíquico para encorajar o povo de Éfeso. Paulo compartilha os seus desafios, os seus problemas, porque ele queria que o povo soubesse que Deus estava fazendo e como as orações estavam sendo respondidas e o que Satanás estava fazendo para se opor à obra de Deus. Sabe, meu irmão? É um grande encorajamento e sempre um santo privilégio fazer parte da família de Deus. Não existe nenhum fragmento do Novo Testamento em que não haja uma sustentação para a ideia de um crente longe da igreja ser um crente bem-sucedido. Crente é como ovelha. Ovelha precisa de rebanho. Cristãos são como soldados, precisam estar junto, lutar a guerra junto, estar no Senhor junto. E mesmo em guerra, nós somos o povo mais abençoado da terra. É assim que Paulo finaliza. Ele finaliza nos versos 23 e 24, trazendo essas palavras tão benditas: a paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a Cristo. Paulo está dizendo que é nessa dispensação da igreja de Deus, desse povo chamado, que está em guerra constante, que está sempre lembrando que tem um lado definido e que não há neutralidade, mas que sobre você que está lutando, tem paz, tem amor, tem fé e tem graça. Oh, querido, que santa segurança pertencer a esse exército. O objetivo dessa carta e o nosso, finalizando a carta de Efésios, é que você se lembre que existe uma missão que você precisa fazer por você mesmo como parte do corpo. E existe aquela que nós, no coletivo, fazemos todos juntos aqui. Que o Senhor nos ajude a começar em mim, a começar em você, a sermos soldados, aptos para a batalha, porque conhecemos o inimigo, porque estamos com toda a armadura, porque usamos a energia da oração e porque conhecemos a recompensa. Feche seus olhos em nome de Jesus, querido.